a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14, do versículo 3 ao versículo 9. Você pode acompanhar aí no boletim virtual que foi colocado no grupo a referência do texto, tá? Evangelho de Marcos, capítulo 14, do versículo 3 ao versículo 9. Pode acompanhar também a proposição, né? Nossa proposta de tema, que é um extravagante ato de amor. Nós vamos fundamentar a nossa exposição nesse tema. E vamos, antes de fazer a leitura da palavra de Deus, rogar ao nosso Senhor também a bênção dele e a presença do Espírito Santo nos nossos corações, para que entendamos a palavra de Deus e sejamos transformados por ela. Para que não sejamos somente ouvintes, né? Não basta ouvir a palavra. Ouvir por ouvir. É necessário ouvir com o coração e ouvir com a mente. Ouvindo com o coração e com a mente, ela transforma nosso coração e transforma também nossa mente. Então vamos orar nesse instante ao Pai Celestial, pedindo a iluminação dele para a leitura e a exposição da palavra. Querido Deus e eterno Pai, mais uma vez estamos, ó Deus, aqui diante do Senhor, com o coração, ó Deus, agradecido, porque a Tua presença é real e tem sido real, ó Deus, neste culto. Tua presença, ó Deus, graciosa, presença majestosa, presença doce, presença amável, ó Deus. A Tua presença nos faz feliz, ó Pai, e preenche o nosso coração. E o Senhor está aqui, ó Deus, conosco, louvamos ao Senhor por isso. Nesse momento, mais uma vez, queremos pedir que a Tua presença haja de maneira poderosa em nós. Nesse momento de exposição, Senhor, da Tua palavra, ó Deus, sabemos, ó Deus, que em primeiro lugar, ó Deus, o Teu Santo Espírito é que fala ao nosso coração, ó Pai. Pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito venha a iluminar nosso coração, nossa mente, para que o texto, ó Deus, se torne claro, ó Deus, a nós. Pedimos, ó Deus, que o nosso Cristo, que o nosso Senhor e Salvador fale ao nosso coração, porque somos ovelhas do nosso pastor, e as ovelhas amam ouvir a voz do pastor, Senhor. Não permita, ó Deus, que os nossos pecados, imperfeições e as nossas limitações, ó Deus, impeçam, ó Deus, a exposição da Tua palavra nesse momento. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Nós oramos, ó Pai, e pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos então, meus irmãos, à leitura do Evangelho. Evangelho de Marcos, capítulo 14, do versículo 3 ao versículo 9. Convido você mais uma vez, faça a leitura comigo, aí da sua casa mesmo. Vamos juntos ler o Evangelho do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixe-a, porque a molestai. Ela praticou uma boa ação para comigo, ou seja, praticou um ato de bondade. Porque os pobres sempre tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhe o bem, mas a mim nem sempre tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo, o Evangelho será também contado o que ela fez para a memória sua. Que Deus assim, então, abençoe a leitura da sua santa palavra, né? E que Ele fale ao nosso coração nesse momento. Deixa eu colocar aqui minha cola aqui do lado, né? Vamos junto, meus irmãos, nos deliciar com esse texto da palavra do Senhor.
Como temos falado sempre aos irmãos, estamos seguindo o calendário litúrgico na exposição dos textos da Palavra do Senhor. Começamos com o primeiro domingo da Quaresma, né? E aqueles que nos assistem, só para esclarecer, aqueles que nos assistem, a Igreja Presbiteriana, sendo uma igreja reformada protestante, também segue o calendário litúrgico, né? Não apenas a Igreja Católica segue o seu calendário litúrgico, mas as igrejas protestantes também o fazem. Então, seguindo o calendário litúrgico, fizemos a exposição de determinados textos, porque o calendário litúrgico aponta determinados textos para cada dia especial da Quaresma. E na sequência da Quaresma, né, terminando a Quaresma, esse domingo é conhecido como Domingo de Ramos, fechando assim esse período da Quaresma, período que antecede a Páscoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sugestão do texto para a nossa reflexão do calendário litúrgico é o Evangelho de Marcos, capítulo 14, né? Nas suas diversas narrativas. Se os irmãos olharem o capítulo 14 do Evangelho de Marcos, os irmãos perceberão diversas narrativas, né? Mas em especial nós, nesse momento, separamos esse trecho da Palavra de Deus para a nossa exposição e para a nossa meditação. Evangelho de Marcos, capítulo 14, do versículo 3 ao versículo 9, que vai narrar, né, vai narrar este acontecimento que se deu na casa de Simão, o leproso, na aldeia ali de Betânia, né? O texto já nos começa a impressionar, meus irmãos, porque Jesus estava na casa de um leproso. Ninguém visitava a casa de um leproso, né? Os leprosos, eles eram separados socialmente por causa justamente da lepra, porque era uma doença que imputava ao doente o recluso social, né? Todos aqueles que eram leprosos ficavam reclusos num determinado lugar, até mesmo fora da aldeia, né? Então nós já vamos aqui de antemão percebendo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sempre nos impressiona, né, por sua compaixão e por sua misericórdia, né? Talvez uma casa que ninguém quisesse estar, talvez uma casa que você não ia querer estar, ou nem eu mesmo ia querer estar, mas ali estava Jesus, exercendo o seu amor, exercendo a sua compaixão e exercendo a sua bondade. Jesus foi convidado para a casa daquele homem e para ter uma refeição ali na casa daquele homem, e Jesus automaticamente aceitou o convite dele, né? Aceitou o convite de um leproso e foi até a casa de um leproso. Isso, de fato, é uma atitude, é uma conduta distinta dos homens religiosos daquela época, né? Ele já começa indo à casa de um leproso. E lá ele estava, meus irmãos, quando adentra a casa deste Simão, esta mulher carregando um precioso perfume, né? Um vaso de perfume, um vaso de unguento, um vaso cheio, né? E ali ela começa a ungir Jesus, ela derrama sobre a vida de Jesus aquele perfume. Ela é automaticamente criticada, né, por aqueles que estavam ali. No versículo 4 nós vemos a indignação de algumas pessoas ali, ao falar, pô, que desperdício poderíamos vender e dar aos pobres. Meus irmãos, certamente eles não estavam preocupados com os pobres. Nas narrativas dos evangelhos sinóticos, nós percebemos que esta palavra é mencionada por Judas, que ficava com a bolsa dos discípulos, né? E acolhia as ofertas e colocava na bolsa, né? Os outros evangelhos vão nos esclarecer que ele não tinha muita preocupação com os pobres. Na verdade, ele tinha interesse de colocar todo aquele dinheiro na bolsa, porque ele furtava a bolsa, né? E a mulher começa a ser criticada por esses homens que não tinha lá uma moralidade muito elevada, né? Aquele que a critica não tinha lá uma moralidade muito elevada, né?
A crítica se dá, meus irmãos, porque o perfume equivalente ao alabastro, né, ao vaso que estava ali, era de uma quantia, meus irmãos, uma quantia muito alta. Calcula-se que 1 denário, meus irmãos, era o trabalho era o salário de um trabalhador, de um operário, né, por dia. Então você imagine aí o valor daquele perfume. Jesus nos esclarece então, meus irmãos, que no versículo 8, ela faz aquele ato de bondade, e aquele ato de bondade vai antecipar o próprio momento da paixão dele, né? Vamos perceber, meus irmãos, que a paixão de Cristo se aproxima no Evangelho de Marcos. Ele está caminhando para o ápice do seu ministério, né? Então ele está indo para a morte. E aquele ato ali de bondade daquela mulher vai confortar seu coração, vai preparar o seu coração, vai animá-lo diante de tudo aquilo que ele estava para enfrentar. No versículo 9, ele fala a respeito da mulher, que onde quer que fosse pregado o evangelho, né, todos iriam lembrar do que aquela mulher fez em memória da sua própria pessoa. Vamos então, meus irmãos, algumas reflexões sobre esse texto. Essa mulher, ela é responsável por um ato extravagante de amor, né? E aí, eu usei um comentário para a reflexão nesse texto, do comentarista William Buckley, e ele faz alguns apontamentos que eu gostaria de compartilhar aqui com os irmãos, né? Em primeiro lugar, meus irmãos, ele destaca o ato de bondade da mulher, né? No versículo 3, o texto vai falar: estando ele em Betânia, reclinando à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Lá no versículo, e o versículo 4 continua: as pessoas indignaram-se e diziam: para que todo esse desperdício? No versículo 6, Jesus vai falar que ela praticou um ato de boa ação, ou seja, um ato de bondade. Coisa, meus irmãos, que a essa altura do campeonato Jesus não estava muito suscetível a um ato de bondade. Vamos perceber, meus irmãos, nas narrativas do Evangelho, que as pessoas vão até Jesus por causa de interesses pessoais. Elas queriam ser curadas, elas queriam ser alimentadas, elas queriam que seus sofrimentos físicos fossem aliviados pela pessoa de Jesus. Mas, no final do Evangelho e no ápice, meus irmãos, do ministério de Jesus, quando vemos e quando percebemos que todos eles abandonaram Jesus, inclusive os discípulos que eram mais íntimos de Jesus, todos deixaram ele, vemos uma multidão, meus irmãos, clamando: crucifica, 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 né? Pedindo que Jesus fosse crucificado. Vemos que todos ali naquele momento, né, abandonaram a Jesus, revelando a sua verdadeira natureza e seus verdadeiros interesses em relação à pessoa de Jesus. Eles queriam que Jesus cuidasse apenas dos seus problemas. Eles queriam que Jesus aliviasse suas dores físicas, suas dores temporais. Mas nenhum deles tinha, meus queridos irmãos, interesse na pessoa de Jesus. Nenhum deles demonstrou, meus irmãos, uma atração, uma paixão, ou até mesmo um amor pela pessoa de Jesus. Mas vemos esta mulher, meus irmãos, que dentre muitos pratica um ato de bondade para com o Senhor. Um Senhor que vivia dias de angústia, porque a cruz estava se aproximando, a realidade da cruz estava se aproximando dele. Vemos, meus irmãos, uma mulher que se preocupa. Vemos, meus irmãos, uma mulher que tem em seu coração o interesse, né, de praticar um ato
que demonstrasse toda a sua gratidão, toda a gratidão que havia dentro do seu coração pela figura de Jesus. Vemos então uma mulher, meus irmãos, que se aproxima de Jesus porque o ama e porque quer lhe fazer o bem. Quer fazer o bem à pessoa do Senhor e à pessoa do Salvador. A palavra bondade, meus irmãos, no texto em questão, ela tem dois sentidos. Ela fala sobre um ato de bondade, né? Mas ela fala também sobre um ato de beleza. Percebemos, meus irmãos, então, que o ato da mulher foi um ato bom e foi um ato belo. Um ato que, diante de tantas durezas que Jesus vivia no seu ministério, vai trazer um certo conforto e um certo alívio em seu coração. Percebemos, meus irmãos, nesse ato de bondade, que o amor faz coisas boas, né? E que aquela mulher amava profundamente a pessoa do nosso Senhor Jesus. E esse amor e esse sentimento levou ela a fazer esse ato de bondade. Um outro apontamento, meus irmãos, que Barclay vai fazer, está no fato de justamente percebermos o amor que aquela mulher tinha por Jesus. Um amor profundo, um amor verdadeiro, um amor que de certa forma é extravagante. Uma mulher que junta todas as suas economias e que compra um perfume simplesmente para derramar sobre a pessoa de Jesus. Vemos, meus irmãos, que o ato não está isolado em si. O ato não está desligado, meus irmãos. Percebemos que o ato não está distinto, separado de um sentimento que acompanha o próprio ato. Vemos, meus irmãos, que aquela mulher ama desproporcionalmente a pessoa de Jesus. E por que ela ama tanto a Jesus? Ela ama a Cristo, meus irmãos, porque Cristo a amou primeiro. Anteriormente, Cristo havia olhado para essa mulher, uma mulher endemoniada, uma mulher que não tinha, uma mulher que não despertava nenhum interesse da sociedade em que ela estava inserida. Ou seja, não havia ninguém que olhasse com compaixão para aquela mulher. Pelo contrário, era uma mulher totalmente discriminada, era uma mulher que não era amada, era uma mulher que não era vista. Era uma mulher que era humilhada, mas agora ela tem uma experiência e ela conhece um profundo amor na pessoa de Jesus. Ela vai perceber em Jesus que o amor verdadeiro supera todos esses males presentes na sociedade. Jesus amou aquela mulher e Jesus libertou aquela mulher. E a presença de Jesus vai transformar ela de dentro para fora e vai tornar aquela mulher uma discípula dele. A partir daquele momento em que ela vê o ato de amor de Jesus por ela, ela vai também amar a Cristo de maneira recíproca. Ela vai cada vez mais se sentir atraída por esse Senhor. E como eu falei, como eu mencionei, ela vai se tornar uma discípula do Senhor. E a partir do momento em que Jesus toca na sua vida, meus irmãos, ela vai passar a viver amando aquele Senhor. Ela ama Jesus profundamente porque Jesus a amou profundamente. Ela ama Jesus profundamente, meus irmãos, porque Jesus a amou profundamente. E ela não se preocupa, meus irmãos, ao entrar naquela casa, ela não se preocupa com quem está vendo ela, com quem está olhando ela, ou ela também não se preocupa com as críticas que ela vai receber, ela simplesmente quer demonstrar todo o seu verdadeiro amor para Cristo, para aquele que o salvou, para aquele que teve misericórdia dela. E aí, meus irmãos, nós aprendemos que amor se paga com amor. Uma vez amada por Jesus, ela vai amar Jesus profundamente.
E não foi assim que aconteceu conosco, meus irmãos. Não foi assim que aconteceu conosco. Na narrativa do bom samaritano, no bom samaritano, onde Jesus é descrito como o bom samaritano, que tem compaixão daquele moribundo caído, já quase morto, que representa a mim e a você. Vemos Jesus num ato de bondade, olhando para nós que estávamos à beira da morte e à beira do precipício. À beira da morte por causa dos nossos pecados, por causa da nossa rebeldia diante de Deus, mas vemos um Senhor compassivo, um Senhor que se sente atraído por nós e um Senhor que nos atrai para Ele. Vemos em Jesus, meus irmãos, um ato profundo de amor. Vemos na cruz do Calvário um ato profundo de amor. O texto em questão que estamos tratando no estudo bíblico de quarta-feira fala justamente sobre esse amor. Capítulo 5 de Romanos, o texto vai falar que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus que nos foi outorgado. E nos versículos subsequentes ele vai falar que esse amor que é derramado em nossos corações foi manifestado na cruz do Calvário. E aí nós conhecemos o amor de verdade. Conhecemos o amor de alguém que ama pessoas imperfeitas. Conhecemos o amor de alguém que ama a prostituta e que tira a prostituta desta vida. Conhecemos o amor de alguém que ama o ladrão e que salva o ladrão que estava ao seu lado. Conhecemos o amor daquele que ama pecadores e que nos resgata através desse amor. Assim, aquela mulher experimentou um profundo amor. E ao ser tocada por esse amor, ela responde com amor. Ela responde com um amor que está transbordando. O amor que ela sente por Cristo transborda o seu coração, transborda a sua mente e leva ela àquele ato de bondade. Não é um ato isolado em si, é um ato conduzido por um profundo sentimento de amor. William Buckley ainda aponta que o amor pode enxergar que algumas coisas que precisamos fazer, nós talvez só tenhamos uma oportunidade para fazer. Aquela mulher não sentiu vergonha de entrar na casa daquele leproso. Aquela mulher não pensou na vergonha de entrar naquela casa. Ela não pensou na crítica que receberia ao entrar naquela casa. Ela não pensou em gastar todo o seu dinheiro naquele perfume. Não serviu de impedimento. Às vezes a gente fica pensando, vou gastar o dinheiro nisso, vou gastar o dinheiro nisso, vou gastar o dinheiro naquilo. Às vezes a gente fica pensando, vou dar uma oferta na igreja, não vou dar uma oferta, vou ser dizimista, não vou ser dizimista. Mas ser dizimista é um ato de amor. E o coração daquela mulher estava convertido a Cristo, assim também como o seu bolso estava convertido a Cristo. E ela não pensou duas vezes em gastar todo o seu dinheiro naquele perfume. E entrar naquela casa e aproveitar aquela única oportunidade que ela teria de ungir a Jesus e de perfumar o corpo do seu Senhor. Ela de maneira nenhuma foi tímida. Será que eu devo entrar na casa? Queria tanto fazer algo para Jesus que demonstrasse o meu amor. Mas será que eu devo entrar naquela casa? Será que eu vou ser bem recebida? Será que eu não vou ser bem recebida? Será que Jesus vai se agradar do ato que eu estou prestes a fazer por Ele? Será que Ele vai receber esse ato de amor meu para com Ele? Aquela mulher não pensou duas vezes e ela não desperdiçou a sua oportunidade. No impulso movido, meus irmãos, por um coração
totalmente apaixonado e por um amor que estava transbordando, aquela mulher entra naquela casa e aproveita aquela oportunidade de demonstrar a Cristo todo o amor que estava presente no seu coração. E como ela deve ter levantado o ânimo de Jesus quando ela demonstra esse amor extravagante, nesse impulso de bondade que ela tem, nesse ato de bondade. Imagine, meus irmãos, a mente de Jesus, porque ele está a poucos dias da sua paixão e da sua crucificação. Imagine a mente do Salvador ao saber que ele estava indo para o matadouro, que ele seria moído pela pessoa do Pai, que ele levaria todos os nossos pecados, meus irmãos, para que fôssemos justificados pelo seu ato. Imagine a mente de Jesus e o corpo físico de Jesus. Quando aquela mulher então entra, impulsionada pelo amor que ela sente por ele, como isso deve ter sido reconfortante à pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aproveitando esses apontamentos de Buckley, quero fazer aqui algumas considerações e algumas aplicações. Aquela mulher pratica um ato de bondade para com Jesus. Jesus estava prestes a viver um momento de muita dor e de muita angústia, de muito sofrimento, de muito desespero. E o ato de bondade em relação ao mestre, como eu falei, como mencionei, traz um certo alívio a ele. Talvez você pense, pastor, mas Jesus não necessita do meu ato de bondade. Não diretamente. Mas Jesus está atento ao seu ato de bondade em relação aos seus pequeninos. Na narrativa do Evangelho, Jesus afirma que quando fazemos a um dos pequeninos do Senhor, assim fazemos a Ele. E muitas vezes nós estamos tão preocupados com a nossa vida, com a nossa história, que esquecemos que Cristo requer de nós um ato de bondade para com o outro. E que isso alegra o seu coração. E que isso o atinge diretamente, porque fazendo a um pequenino de Jesus, estamos fazendo a Ele. Assim como Simão estava preocupado só com ele mesmo, porque o interesse de Simão de ter Jesus ali na casa dele, certamente era um interesse pessoal, e em nenhum momento ele está preocupado com Jesus. Porque nas outras narrativas dos evangelhos sinóticos, percebemos que faltou discernimento da parte de Simão, porque Simão não foi um bom anfitrião, porque ele deixou a desejar. Talvez ele deixe a desejar porque ele não está preocupado com Cristo, mas ele está preocupado com ele mesmo. Então, Simão falha nos seus atos de bondade para com Jesus, mas essa mulher não. Essa mulher enfrenta todos, a sociedade enfrenta a crítica, e ela vai até Jesus para ser bom para ele. Nós estamos vivendo, meus irmãos, na era do individualismo, onde nós nos preocupamos apenas conosco mesmo e com o nosso bem-estar. Os textos que foram apontados nesses domingos de Quaresma falaram justamente disso. Como estamos preocupados com o nosso bem-estar.
tão somente com o nosso bem-estar. Que temos 2 objetivos na vida, também, aí usando o comentário de William Buckley. Que os 2 maiores objetivos da vida do homem é o seu bem-estar e a satisfação do seu coração. E ele empenha toda a sua vida, empenha todo o seu existir para que isso aconteça. E quando isso acontece, ele se sente realizado. Mas o Evangelho diz que este louco terá que dar conta para Deus. De que adianta, meus irmãos, empenharmos uma existência para ser bem-sucedido e esquecermos de Deus, esquecermos do Salvador, e esquecermos que esse Salvador está atento a como também demonstramos nós compaixão pelo outro, o quanto somos solidários ao outro ou não, o quanto estamos perceptíveis ao sofrimento, à dor, à angústia do outro, meus irmãos. Já antes da pandemia acontecer, muitas pessoas sofriam. E agora muitas pessoas sofrem mais, irmãos. Cada um com um drama particular e especial. Enquanto há alimento na sua casa, falta alimento em outras casas. Enquanto você consegue estar reunido com a sua família, glória a Deus e louvado seja o nome do Senhor, há pessoas que perderam seus familiares e nunca mais estarão reunidos com seus pais, nem com seus filhos. E nós, diante desse quadro, desse cenário, será que nós estamos condescendentes? Será que paramos de pensar um pouco em nós e passamos a pensar no outro? E como podemos ajudar o outro? E como podemos aliviar o sofrimento do outro? Se amamos Jesus de fato, de verdade, não sei se o nosso amor pode estar no mesmo nível de amor daquela mulher. Não sei se o nosso amor é extravagante. Não sei se diariamente nós somos marcados por um ato de amor extravagante a Cristo. Mas certamente, se nós amamos o Senhor, nos preocuparemos também com os pequeninos do Senhor. Se amamos a Cristo, nos preocuparemos com as pessoas. Uma segunda consideração e aplicação, como eu falei, amor se responde com amor. Após Jesus libertar aquela mulher e manifestar a sua misericórdia e o seu amor, quando ninguém havia feito, chegou a hora agora dela demonstrar todo o seu amor e gratidão ao seu amado. Então ela se derrama num ato de extravagância e amor diante de Jesus. Jesus é o centro do Evangelho. E ele vai ser sempre pregado numa igreja séria que ama a verdade e que ama o Evangelho. Insistentemente nós estamos falando aqui disso. Fazemos várias exposições a respeito do nosso sentimento, do nosso comprometimento com Jesus. Precisamos de fato pensar nisso, refletir nisso e precisamos ser críticos em relação a isso. Estamos muito longe de dar a Cristo aquilo que Ele merece. E isso precisa me incomodar. Se isso não está te incomodando, eu vou orar por você, porque isso precisa nos incomodar. Se Jesus nos amou com este grande amor, e nesse amor que Ele demonstrou na cruz, no ato de entregar a sua vida, a única resposta possível, irmãos,
é amarmos a Jesus acima de todas as coisas, acima de qualquer um, acima de qualquer realidade. Mais uma vez eu vou evocar aqui a frase de Policarpo de Quaresma, quando aos 86 anos ele é conduzido a ser morto por causa do cristianismo. Os irmãos vejam que eles não tinham piedade de ninguém. Um idoso de 86 anos vai ser morto. E foi morto. Talvez alguns dos seus carrascos ali naquele momento, talvez tiveram um pouco de sensibilidade, porque perguntaram assim, Policarpo, se você negar Jesus agora, você sai daqui vivo e a gente não mata você. E Policarpo vira para o seu algoz e diz, há 86 anos Jesus está comigo, por que eu negaria Jesus agora? Policarpo, o pastor de almas, o pai, um dos pais da igreja, confirma e reafirma seu amor por Jesus. O amor que ele sente por Jesus é um amor que está acima da própria vida dele e da própria existência dele. É um amor a exemplo desta mulher aqui. Um amor que está transbordando. E eu fico pensando, eu sou crítico mesmo, eu sou crítico em relação a mim. Eu fico pensando, meus irmãos, se meu amor por Cristo tem transbordado meu coração e tem transbordado minha mente. Ou será que, como Esaú, né? Esaú, ele trocou a sua bênção por um prato de lentilha. Tem muito crente trocando a bênção por um prato de lentilha. Muitas vezes nós trocamos a presença do nosso Cristo por situações que só a graça do Senhor em nossas vidas. Uma última consideração. O amor leva ao aproveitamento de oportunidades. A mulher simplesmente entrou na casa de Simão, não pensou, mas agiu e aproveitou um momento de estar com Cristo e demonstrar todo o seu amor. Eu sempre lembro de Zaqueu, a narrativa de Lucas, quando Jesus vira para Zaqueu e fala, Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém estar em tua casa. A expressão de Jesus, desce depressa, nos faz pensar que Jesus não ficaria ali toda a vida esperando Zaqueu. Jesus estava ali de passagem, passando por aquele lugar. Os caminhos do mestre eram caminhos sempre marcados por propósitos. Ele nunca estava num lugar por estar. E ali ele passava apenas, porque ele ia para outro lugar. E ele fala, Zaqueu, desce depressa, que hoje eu quero estar contigo. A vida está passando. A vida está passando e você está envelhecendo. E você não está aproveitando a oportunidade de estar com Jesus. E nem de demonstrar o seu amor por Ele. Quero dizer para você que a vida passa, e passa muito rápido. Hoje eu tenho 41, deixa eu falar a minha idade certa, que minha esposa sempre fica falando. Eu geralmente falo que eu tenho 40, né, que já estou na casa dos 40. Não, completa aí que é 41, porque senão vão pensar que é 40, e não é, já é 41, né? Realmente a vida passa rápido, irmãos. E nós não estamos aproveitando a oportunidade que Cristo está nos dando de estar com Ele. Há pessoas que não estão aproveitando a oportunidade que Cristo está dando de viver um relacionamento com Ele. Quero dizer para você que se você não aproveitar essa oportunidade hoje e agora, você pode amanhã sofrer as consequências desse ato. Rejeitar Jesus agora
é rejeitá-lo para toda a eternidade. Rejeitar Jesus agora é ser rejeitado por Jesus no futuro. Então eu quero que você entenda que assim como aquela mulher aproveitou a oportunidade de demonstrar seu amor e de estar com Jesus, você também deve aproveitar essa oportunidade. Não deixe que as coisas do mundo cativem seu coração. Não se sinta atraída ou atraído por essas situações. Não dedique a sua existência a um bem-estar físico e material que pode levar você a ser separado de Jesus. Porque quando você vier a buscá-lo, já pode ser tarde demais para você. É necessário lembrarmos da experiência das virgens que não foram prudentes, que ficaram de fora das bodas do Cordeiro. Cristo tem chamado, mas poucos têm dado ouvido ao chamado de Jesus. Não deixe de aproveitar a oportunidade de estar com Cristo, de amá-lo, de dedicar um ato de bondade a Ele, um ato de amor, demonstrar toda a sua vocação, sua devoção e dedicar toda a sua vocação à pessoa do nosso amado Salvador. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Bendito é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olhando para essa mulher, nós vemos o seu extravagante amor. Nós vemos um ato de um amor extravagante. Que o Espírito Santo do Senhor converta o teu coração, converta o meu coração, para que da mesma forma possamos dar esse ato de amor extravagante a Jesus. Porque amor se paga com amor. E todos aqueles que amam a Cristo, amam também os seus pequeninos. E agem para aliviar a dor dos pequeninos do Senhor. Aqueles que amam a Cristo aproveitam a oportunidade de estar com Ele, de ter comunhão com Ele e de viver para Ele. Que Deus assim nos abençoe profundamente e que essa palavra nos exorte, nos converta à pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não perca a oportunidade de estar com Jesus. O tempo está passando. O tempo está passando. E você, se você não vive com Jesus, você está perdendo tempo. Vamos orar nesse instante, em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai,